Choque. Putin fugiu de Moscou. Medo visceral. O ditador se esconde atrás de dezenas de sistemas de mísseis em Valdai. Enquanto isso, não haverá desfile da vitória. Ensaios interrompidos, aviação cancelada. Moscou tem pavor dos mísseis ucranianos. Será que pela primeira vez em 30 anos a Praça Vermelha ficará vazia? Além disso, expurgos em massa e pânico. O ditador derruba governadores de regiões fronteiriças. O que está por trás disso? E ainda, o bunker sob cerco. 27 torres de defesa aérea cercam a residência secreta do ditador por medo de um ataque fatal. Bem-vindos ao canal Ucrânia Logi. Como o medo pela própria vida quebra o regime de Putin? E por que os blogueiros Z já esperam a capitulação? Meu nome é Andrei Silacos. Sobre o pânico total em Moscou agora mesmo. Putin, com medo, foge de Moscou para sempre, percebendo que a capital não é mais segura. O ditador parece ter se mudado para sua residência secreta em Valdai. Para tentar salvar sua vida, ele transformou este palácio em uma verdadeira fortaleza inexpugnável. Segundo dados recentes de satélites ocidentais, só em março, 7 novas torres enormes com sistemas Pansir foram erguidas às pressas ao redor de seu bunker. Como mostram as imagens de satélite do Planet.com, a construção de 7 novas torres para os Pantsers começou no mesmo dia, 17 de março. Algumas delas já estão equipadas com sistemas de mísseis antiaéreos. Assim como as torres com Pantsers ao redor de Moscou, os sistemas de defesa aérea em Valdai cercam a residência de Putin em 2 anéis concêntricos. E esse medo selvagem continua a dar frutos. Pela primeira vez em 30 anos, o Kremlin se prepara para cancelar totalmente o desfile de 9 de maio, sagrado para sua propaganda. Todos os sobrevoos já foram oficialmente riscados e os ensaios das tropas terrestres foram suspensos. Será que Moscou teme que, em plena festa, mísseis balísticos ucranianos ataquem a Praça Vermelha? Vamos ver. O motivo do cancelamento do desfile pode ser a ameaça do uso de novos mísseis, que o inimigo pode ter em certa quantidade e que, grosseiramente falando, poderiam atingir os participantes do desfile. Mas não é só Moscou. São Petersburgo também vai se esconder. Na cidade, os eventos já estão sendo reduzidos. Além disso, tenho a mesma informação de São Petersburgo, onde a parte terrestre do desfile também foi adiada ou, digamos, modificada. E os blogueiros Z estão totalmente perdidos agora. Com mísseis balísticos, o tempo é de uns 10 minutos. Imaginem, no meio do desfile anunciam perigo de mísseis. O que aconteceria? Claro, a transmissão seria cortada. Mas o que aconteceria na praça e ao redor dela? Denis Tillerman, projetista-chefe da Firepoint, afirma que a defesa aérea russa nunca bateu um míssil balístico na vida. Olha, a situação lá é bem lamentável. E eles estão aprendendo ao longo da guerra. Eles ainda não interceptaram mísseis balísticos. Eles nunca fizeram isso. Não tem como aprender. E diante dessa vergonha militar, a aclamada popularidade de Putin despenca no abismo. Os índices de confiança despencaram de 76% para 71%. E isso é apenas de acordo com as pesquisas oficiais mentirosas. E para manter o seu trono instável, Putin iniciou uma limpeza rigorosa. O ditador busca desesperadamente culpados, lançando um terror em massa contra oficiais locais. Toda a culpa pelos fracassos no fronte e pelos depósitos de petróleo em chamas agora é transferida para os governadores regionais, que estão sendo demitidos um após o outro. O principal objetivo dessas rotações de pessoal é salvar a popularidade de Vladimir Putin e do partido Rússia Unida. O Kremlin teme que a insatisfação da população nas áreas de fronteira, devido aos constantes bombardeios e perigos, possa resultar em votos de protesto. O Kremlin espera desviar o descontentamento nas áreas de fronteira do presidente da Rússia e do governo antes das eleições de setembro de 2026. Segundo dados recentes de analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, após a expulsão do governador da região de Kursk, os chefes de Belgorod, Bryansk e até do Daguestão foram duramente atingidos. Mas nenhuma dessas demissões de fachada salvará esse castelo de cartas. Tentando sufocar a verdade sobre o seu fracasso, o Kremlin impôs uma censura severa. Começou a bloquear o Telegram em massa e derrubou os sistemas bancários do país. Mas milhões de russos baixam VPNs e veem a situação real. Desfiles cancelados, economia em chamas e o líder apavorado se esconde em florestas remotas atrás de dezenas de sistemas de mísseis. E enquanto o ditador apavorado treme em seu bunker, ele finalmente se encurralou em um beco sem saída.
Para esconder do povo a capitulação iminente ou uma nova onda de mobilização, o Kremlin, em pânico, bloqueia totalmente o Telegram. Pois não há mais ninguém para lutar. E para o abate, agora forçam estudantes comuns e devedores a irem. Como o regime condenado adiou seu fim, veja agora mesmo. De educação excessiva para suprir o déficit de pessoal na economia de guerra. Alunos que terminam o 9º ano são atraídos para treinamento em especialidades técnicas, particularmente na produção de drones. Em fevereiro e março de 2026, uma grande campanha surgiu nas redes sociais russas em apoio à Zona Econômica Especial de Alabuga, no Tartaristão. Adolescentes contavam que estudam na faculdade Alabuga Polytech e já trabalham na fábrica de drones com perspectiva de ganho de até 150 mil rublos em 1 ou 2 anos. Blogueiros famosos recebiam de 250 mil a 1,5 milhão de rublos para postar esses vídeos, de uma publicação do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. Para aqueles que não estão dispostos a trabalhar para a defesa, a Rússia previu um cenário diferente. O ministro da Ciência e Ensino Superior da Federação Russa, Valery Falkov, ordenou que pelo menos 2% dos estudantes assinassem contratos. Eles são incentivados a tirar uma licença acadêmica e servir por pelo menos 1 ano, principalmente aqueles que têm dependências nos estudos. Além disso, em fevereiro de 2026, as autoridades regionais receberam instruções para listar pessoas com dívidas de serviços públicos como voluntários em potencial. Se a devedora for uma mulher, o marido ou parentes adultos podem ser incluídos nas listas. No futuro, planejam usar essas bases como ferramenta de pressão para forçar a assinatura de contrato. E o exército russo precisa de muitos deles, já que o ritmo de recrutamento de soldados diminuiu. Se antes eles treinavam seus soldados por 1 mês e meio, às vezes o treinamento chegava a 2 meses. Agora, hoje ele é mobilizado, depois de amanhã ele já está... Em áreas de retaguarda, em 1 semana ele já está se movendo para algum posto de observação. Dezembro de 2025, as unidades de sistemas de drones eliminam mais militares russos do que a Rússia consegue mobilizar. Isso foi declarado pelo comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. Segundo seus dados, diariamente as unidades de forças de drones realizam mais de 11 mil missões de combate. Só em março, o número de alvos atingidos verificados cresceu 50% em relação a fevereiro, para mais de 150 mil. Possivelmente, o bloqueio da rede social Telegram na Federação Russa pode estar ligado à situação no fronte. Analistas apontam mais um motivo para o bloqueio: o aperto do controle para evitar sentimentos de protesto. Dessa forma, o controle é reforçado ao impedir a formação de quaisquer estruturas de gestão paralelas, estruturas de oposição, justamente através das redes sociais e outras plataformas. Na Federação Russa, também limitam o funcionamento de toda a internet, o que faz crescer uma onda de descontentamento no país. No último fim de semana, filas de pessoas se formaram perto da administração presidencial no centro de Moscou, queixando-se de repressão. E, como escreve a Associated Press, ativistas em toda a Rússia começaram a lutar pelo direito à livre comunicação através de tribunais e pedidos de comícios. Nikita Skoblikov para o canal de TV Freedom. Enquanto o Kremlin, em pânico, bloqueia comunicações, mísseis ucranianos queimam a retaguarda russa. Centenas de ataques precisos já destruíram bases militares e fábricas russas. Como esses ataques estão afetando a economia dos ocupantes? E por que o governo tem um medo mortal de uma revolta popular? Veja a seguir. O Kremlin continua a travar uma guerra de exaustão tanto no fronte quanto dentro da própria Rússia. Os ataques diários dos militares ucranianos à infraestrutura da Federação Russa são um enorme problema para o Kremlin, afirmou o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Kirill Budanov. Embora a Rússia não mencione isso publicamente, as autoridades enfrentam problemas sistêmicos, grandes perdas, ataques à retaguarda e uma pressão crescente sobre a sociedade. Não, eles não reclamam. Eles simplesmente não farão isso, pois significaria admitir sua própria fraqueza. Mas isso tem um impacto. E em seus relatórios, eles apontam constantemente para isso. Isso é um problema. Exatamente como os ataques deles contra nós. Isso também é um problema. Kirill Budanov, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, em entrevista à Ukrinform. Ao silenciar sobre os problemas, o Kremlin teme mostrar fraqueza, pois isso poderia aumentar a pressão da Europa e dos países parceiros durante as negociações de paz.
Enquanto Putin tenta criar uma imagem de operações militares bem-sucedidas, as unidades ucranianas de sistemas não tripulados já estão há 4 meses seguidos destruindo mais pessoal da Federação Russa do que eles conseguem mobilizar. Como afirma o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, em apenas 24 horas, as unidades ucranianas de sistemas de drones realizam mais de 11 mil missões de combate. Separadamente, Syrskyi destacou a eficácia dos meios ucranianos, de médio alcance, relatando quase 350 ataques desse tipo a uma profundidade de até 120 quilômetros. Entre os alvos estão depósitos, centros logísticos, instalações dos setores petrolífero e de energia, além de postos de comando do Exército da Federação Russa. Após a reunião, defini as tarefas para o desenvolvimento dos nossos sistemas não tripulados. Continuamos a desferir golpes esmagadores contra o inimigo e, ao mesmo tempo, a salvar as vidas dos guerreiros ucranianos. Oleksandr Syrskyi, comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, no Telegram. Paralelamente, Moscou tenta encontrar uma saída diplomática para a guerra, tentando manter as aparências. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirma: o Kremlin percebe que a ocupação total da Ucrânia é impossível devido à falta de militares russos treinados e às perdas colossais. Segundo estimativas de Kiev, apenas para capturar o Donbás, a Rússia teria que sacrificar centenas de milhares de pessoas. Eu acredito que Putin entende que não pode ocupar totalmente a Ucrânia. Ele tem perdas enormes e não tem pessoas suficientemente bem treinadas no campo de batalha. Ele está tentando encontrar uma saída para a situação que parece uma vitória. É por isso que ele está tentando nos expulsar do Donbas por meios diplomáticos, através do diálogo com os Estados Unidos. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, deu uma entrevista para o podcast The Rest is Politics. Como observam os especialistas, para o Kremlin esta guerra já não é apenas um instrumento político, mas uma questão de sobrevivência do próprio regime. Em tal situação, qualquer compromisso ou cessação das hostilidades pode se tornar uma séria ameaça ao poder do ditador russo Vladimir Putin. Não há saídas boas para o Putin. Mesmo que digam que se você for comido, sempre tem uma saída, né? Ele não tem, porque ele... Como vou te explicar? Putin, a guerra é o Putin a guerra. Ou seja, eles... A guerra o consumiu. E se tornou parte dela. Na esperança de salvar a situação, o Kremlin está reforçando o controle interno sobre a mídia, as redes sociais e o sentimento público. Aplicativos de mensagens populares no mundo todo estão sendo bloqueados. Em vez deles, a Federação Russa oferece as chamadas alternativa. Como afirma o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, há uma suposição de que o bloqueio das redes sociais seja uma preparação para a tomada de decisões impopulares. Isso pode ser tanto o fim da guerra quanto uma escalada. Nesse caso, uma mobilização aberta aguarda os russos e levarão para o fronte pessoas não apenas do interior do país, mas também das grandes cidades. E isso causará um sério descontentamento entre a população. Ou seja, maravilha, o Kremlin percebe o quão fortes são os meios de comunicação de massa, clássicos, e o quão fortes são as mídias sociais. Por isso, tentam assumir o controle daquele setor que estava em sua totalidade sob controle do regime. Por quê? Porque tudo que não está sob controle, considerando que o cerco está apertando, considerando que a situação socioeconômica está cada vez mais difícil, considerando que está cada vez mais difícil esconder essa informação. Por quê? Porque se ela não vai pelos canais oficiais, ela vai por canais alternativos aos quais os cidadãos têm acesso. Segundo estimativas de analistas, a Rússia não está interessada em um fim rápido da guerra. Pelo contrário, tentará prolongá-la, apesar das perdas crescentes e dos riscos internos. Karina Lalayan, para o canal de TV Freedom. Enquanto isso, o Kremlin tenta se vingar debaixo d'água. Os britânicos detectaram a tempo 3 submarinos de Putin que iam silenciosamente cortar cabos cruciais no fundo do Atlântico. Como Londres frustrou essa sabotagem audaciosa e salvou toda a Europa de uma catástrofe em larga escala? Veja na reportagem. Submarinos russos operaram por mais de um mês perto de cabos e oleodutos britânicos, mas a operação falhou graças ao trabalho de 500 militares britânicos. Isso foi declarado pelo ministro da Defesa do Reino Unido, John Healey. Nas águas do Oceano Atlântico foram detectadas 3 embarcações russas. Em novembro do ano passado, a inteligência britânica também registrou na região o navio de reconhecimento russo Yantar.
Segundo John Healey, Putin ordena que esses navios travem uma guerra híbrida contra o Reino Unido e seus aliados, inclusive em torno de infraestruturas submarinas críticas. Faço esta declaração para condenar a atividade russa. E ao presidente Putin eu digo: nós vemos vocês, vemos sua atividade em relação aos nossos cabos e oleodutos, e vocês devem saber que qualquer tentativa de danificá-los não será tolerada e trará consigo consequências graves. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, comentando a situação, afirmou que tais operações são parte da estratégia geral da Rússia. Moscou age de forma abrangente, desde o fronte na Ucrânia até ataques híbridos contra países ocidentais. As operações secretas russas no Atlântico Norte, expostas pelo Reino Unido, demonstram as graves ameaças regionais e globais que o regime russo representa. Apelamos à comunidade internacional para que abandone quaisquer ilusões em relação a Moscou. Este regime deve ser contido, isolado e implacavelmente sancionado para neutralizar suas ambições agressivas. Andriy Sybiha, ministra das Relações Exteriores da Ucrânia, no Telegram. Ao mesmo tempo, a pressão híbrida da Federação Russa não se limita apenas ao mar. O Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia afirma que Moscou continua a intensificar as operações de informação na Europa. Trata-se da disseminação de narrativas que visam dividir as sociedades ocidentais, desacreditar o apoio à Ucrânia e minar a confiança nos governos europeus. Além da desinformação, hackers russos também atuam ativamente, tendo desenvolvido um novo método para obter informações de fontes ocidentais. Os hackers invadem roteadores populares e alteram as configurações de DNS, o que lhes permite interceptar senhas, chaves digitais e redirecionar usuários para sites fraudulentos. Os ataques têm um caráter massivo. Primeiro, atingem um grande público e depois focam naqueles cujos dados são valiosos para a inteligência, como funcionários governamentais, organizações de logística e de defesa. O objetivo das operações é obter informações secretas, espionagem e a desestabilização de sistemas críticos. De uma publicação do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia no Telegram. A Rússia nem sempre reage à pressão dos países europeus. Assim, Putin ignorou a ameaça do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, de apreender petroleiros russos sob sanção, o Universal e o Enigma, que estão em águas britânicas. Além disso, o ditador do Kremlin enviou um navio de guerra para escoltar as embarcações. Especialistas observam que Putin não tem medo da Europa. Putin trata a Europa com desprezo. Putin não tem medo da Europa. Infelizmente, ele tem medo dos Estados Unidos. Trump lhe interessa porque ele vê as contradições que surgem entre os Estados Unidos e a Europa sob o governo Trump. Putin espera muito uma divisão no mundo ocidental com Trump. Na Europa, entende-se o desejo da Rússia de destruir a coesão do Ocidente. E enquanto o Kremlin insiste que a Rússia não representa perigo para nenhum estado do mundo, a França observa que uma possível guerra com a Federação Russa torna-se prioridade no planejamento de defesa do país. Uma guerra em grande escala com a Rússia continua sendo minha principal preocupação em termos de preparação das Forças Armadas. Também um período perigoso. Existe uma ameaça russa constante para o nosso continente. Os ucranianos resistem heroicamente há mais de 4 anos. Não devemos semear o pânico, mas apenas aumentar a conscientização, pois precisamos desses investimentos em defesa. Por sua vez, a Alemanha também está reforçando seu componente de defesa. No Bundestag, propõe-se a introdução de treinamento militar obrigatório para reservistas, a fim de expandir as capacidades do seu exército. Os estados bálticos também estão preocupados com as ações russas. Por exemplo, a Lituânia está movendo reservas estratégicas para longe da fronteira com a Bielorrússia, considerando os riscos de uma possível escalada e sabotagem. Especialistas observam, a Europa não está mais apenas registrando ameaças, ela está reestruturando o sistema de segurança, fortalecendo exércitos, mudando abordagens e se preparando para um longo confronto para repelir o país agressor de uma vez por todas. Maria Gelutchenko para o canal de TV Free. E o que você acha desses eventos? Deixe sua opinião nos comentários, dê um like e fique por dentro do que é mais importante. Fique com a gente, pois o que vem a seguir é ainda mais interessante.